Aleluia. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6. A palavra diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia. Assim construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Glória a Deus. Assim como ali em Jerusalém, o povo se dispôs ao trabalho, é isso que Deus quer de nós hoje. Uma dedicação ao trabalho. Um envolvimento. Nós precisamos, irmãos, nos envolver de corpo, alma e espírito. Nós não podemos ser os crente 3S, né? Quem lembra do crente 3S? Isso aí. Salvo, sentado e sossegado. Satisfeito, sossegado, né? Tem que ir à luta, tem que ir à guerra. Cada um de nós somos profetas de Deus. Somos trabalhadores da seara. Vocês imaginem se Jesus fosse ao céu e os discípulos fossem os crentes 3S? Nós estaríamos aqui hoje? A igreja estaria do tamanho que está? Não. Mas eles foram à guerra. Eles foram à luta, foram ao trabalho. Todos morreram de morte cruel. Só o único que não morreu de morte cruel foi o João. Os outros todos foram mortos cruelmente por causa do Evangelho. Mas eles não conseguiram esconder dentro deles o que eles receberam de Deus. Eles não conseguiram esconder dentro deles. Você consegue esconder dentro de você o que você recebe de Deus? Isso enche você e já deixa você tranquilo, satisfeito? Isso não transborda? Se não transbordar, irmão, se não sair para fora, se não atingir outras pessoas, você vai ser um servo inútil. Lembra do servo inútil? O servo inútil é aquele que fez tudo o que foi mandado. Não, mas se ele fez tudo que foi mandado, então está certo. Não, Jesus falou que ele é inútil, porque só fez o que foi mandado. Você trabalha, se você tem um patrão, você tem um encarregado sobre você, ele manda você fazer uma coisa, você só faz aquilo, você terminou, você cruza o braço e senta lá. Você não vai ser um bom trabalhador. Você não vai ser bem visto pelo seu patrão. Na primeira oportunidade que tiver, ele vai pôr você na rua. Mas você faz tudo o que ele mandar, não está certo? Não, só isso é pouco. Você tem que fazer o que ele mandar, e se tiver mais alguma coisa, você faz também. Por quê? Porque ele vai olhar para você, esse moço é esforçado, essa moça é esforçada. Quando eu tiver um cargo aqui maior, eu vou dar para ele, vou aumentar o salário dele. Por quê? Porque ele é um bom funcionário. Não faz só aquilo que é mandado. Então, nós fomos chamados para o trabalho. Nós fomos chamados para o trabalho. Nós não fomos chamados só para vir. Aqui você come. Aqui é o lugar que você se enche, ouve, guarda, aprende, vive e distribui. Não guarda para você.
precisamos distribuir aquilo que nós recebemos aqui. Quando você pega a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo traz uma revelação no seu coração daquela palavra que você leu, você guarda isso com você, guarda isso no seu coração, mas a primeira oportunidade que você tem, você distribui. Você dá a alguém um pouco daquilo que você recebeu. De graça dá, de graça recebeste e de graça também você deve dar. Nós vamos ver aqui um pouquinho dessa palavra do capítulo 4 de Neemias, versículo 6, inteiramente no serviço de Deus. Neemias era um homem que ele poderia ser o crente 3S. Neemias estava bem na Babilônia? Muito bem. Muito bem. Ele tinha um cargo que era cobiçado por todo mundo. Ele morava no palácio, ele vivia no palácio, ele comia do bom e do melhor, ele estava sossegado. Tudo estabilizado, família estabilizada, tranquilo, era o copeiro do rei, cargo cobiçado por muitos, não era para todo mundo isso era como se hoje você fosse lá o serviço de ordem do presidente. Não vou nem falar daqui não, porque o daqui é mas vamos supor que o presidente dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Assim, você estava por cima de tudo. Mas ele era um homem de Deus. Irmãos, o fato de você exercer um cargo alto, ou de você ter um grande salário, ou de você ser uma pessoa influente, isso não atrapalha em nada em você ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Muito pelo contrário, isso é muito bom. Eu gostaria que os juízes, eu gostaria que lá no STF tivesse só homem de Deus. Lá não tinha essa corrupção toda. Mas que todos os juízes, que todos os governadores, presidentes, todos fossem homens de Deus, com certeza o nosso país estaria no primeiro mundo. Nosso país seria o país mais rico do mundo, porque a biodiversidade que nós temos, nenhum outro país tem. Nenhum tem. As riquezas desse país supera os Estados Unidos, Japão, China, supera tudo, irmãos. Mas infelizmente não é assim. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, alcança um cargo alto, eu bato palmas. Eu acho bom. Por quê? Neemias era um homem de Deus, ele era o copeiro maior do rei. Mas ele era um homem de Deus. Quando alguém chegou com a notícia para ele, como estava lá, ele chorou em Jerusalém. Os muros sendo tudo para baixo, as portas queimadas, uma miséria. Aquilo doeu no coração dele. Ele chorou, ele sentiu. Ele estava bem. Ele era o amado pelo rei, mas a miséria dos irmãos, da família dele, fez com que ele sofresse, irmão. Isso faz o nosso coração sentir quando a gente vê alguém nessa situação? Você sente? Você tenta fazer alguma coisa? Ou você fala, não é comigo, não é parente meu, não é meu irmão, não é nada, deixa para lá. Ou você sente e fala, não, preciso fazer alguma coisa por ele ou por ela, preciso fazer alguma coisa. Não importa se é crente, se não é crente, mas é um ser humano. Esse sentimento tem que estar em todos nós, irmão, cristãos. Nós temos que ser diferentes. Jesus nos chamou para sermos diferentes, não para sermos iguais. Se nós formos iguais ao mundo, não adianta nada. Nós temos que ser diferentes. Neemias era um homem diferente. E quando ele foi servir o rei, foi muito sério esse negócio. A gente lê, a gente não tem muita noção da situação que aconteceu.
qualquer pessoa que vivesse no âmbito da presença do rei, que estivesse ali com ele, que estivesse assim, mal-humorado, tivesse triste, tivesse com o semblante caído diante do rei, tinha que dar uma explicação lógica, porque senão o rei mandava matar ou mandava preso. Porque é muita desconfiança, irmãos. Porque havia muita traição, muitas pessoas que preparavam ciladas para derrubar o rei, essas coisas tudo. E quando ele foi servir o rei, olhou na face dele e viu que o semblante dele estava caído. A pessoa quando é sincera de coração, ele não consegue disfarçar. Se ele está muito triste, mesmo que ele tente não mostrar tristeza, mas ele acaba mostrando. Porque é uma pessoa sincera. Sabe o que é a pessoa sincera? Sabe o que é sincero? É sem cera. Sem cera. Porque antigamente eles passavam uma cera para disfarçar algo, para esconder algo de uma peça, de alguma coisa que estava com problema. Então eles passavam a cera para disfarçar aquilo, para fazer negócio. É como você pega um carro, você bate o carro, aí você vai vender o carro foi batido, você vai lá, capricha, passa cera, passa um monte de coisa ali, para o cara não ver que aquilo foi batido, que aquele carro está com problema. O cara compra, daqui a pouquinho o carro está caindo os pedaços lá, mas o cara já perdeu porque você passou cera no negócio, quer dizer, você não foi sincero. Você não teve sinceridade. Então, a pessoa que é o homem de Deus ou a mulher de Deus, ele é sincero. Se ele está triste, ele está triste. Se ele está alegre, ele está alegre. Às vezes, a gente não conta para todo mundo nossos problemas. Eu tive um problema com meu filho, irmãos, 18 anos quase, mais ou menos, né, Juninho, né? Desde pequenininho. Ele teve um problema, não sabia o que era, comecei a levar no médico para tudo quanto é lado. Mas a gente sempre confiando em Deus. A gente não demonstrava tristeza, não demonstrava... E a gente corria. Tudo onde tinha médico, tem um médico bom lá não sei aonde. A gente pegava e ia. Tem um médico bom não sei aonde. Foi para as clínicas de São Paulo, levei ele para Campinas, num médico lá que era muito famoso. E levei ele em um monte de lugar. Só que os médicos vinham examinar e falavam, olha, é X. Para tratar ele é X. Aí eu não tinha o dinheiro, aí não tinha a condição. Aí trazia ele de volta. Até que em Taubaté, o médico conseguiu achar o problema. Não sabia o que era o problema dele, pensava que é câncer, né? Aí depois o médico achou o problema que era no ouvido, era uma otite crônica que ele tinha. Mas a gente nunca demonstrou assim, semblante caído, essas coisas não. A gente aguentou firme, confiando em Deus. Mas aquela coisa estava no nosso coração de que Deus ia fazer a obra. Neemias, nesse caso, ele estava ali diante do rei, mas ele queria fazer alguma coisa. Quando o rei falou para ele, olha, o que está acontecendo com você? Por que seu semblante está caído? Por que você está triste? Está acontecendo alguma coisa? Aí ele explicou para o rei. Aí o rei liberou ele para ir, para fazer a obra. Então nós vamos fazer aqui sobre serviço a serviço de Deus. Quem ama a casa de Deus, serve com consagração como Neemias. Quem ama a casa de Deus serve com consagração como Neemias. Então, irmãos, nós estamos falando da casa aqui, vamos falar da casa. A igreja somos nós, todos nós reunidos somos a igreja. Mas a casa de Deus é esse, aqui para nós é esse prédio. Então, quando tiver alguma coisa aqui, você vê alguma coisa faltando aqui, não espere o pastor vir arrumar. Você vem e faça. Tem uma torneira vazando, vem e arrume. Tem uma lâmpada queimada, vem e troque. Tem alguma coisa para fazer? Faça. Ah, não dá para você fazer, mas você viu? Então, informe alguém para fazer. Neemias,
ele era um homem consagrado. Quem ama a casa de Deus serve com consagração, como Neemias. Neemias orou diante dos inimigos poderosos. Veja bem, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram de fronte dos edificadores. Havia inimigos terríveis em Israel. Israel sempre foi muito odiado, irmão, ainda é odiado até hoje. É odiado, acho que é o povo mais odiado do mundo é Israel. E até hoje é assim. Por que Israel não é destruído então? Porque é uma nação tão pequena. Uma nação pequena. Por que então não elimina Israel do mapa? Porque é a nação de Deus. E ninguém pode com Israel. Ninguém pode com Israel. Já tentaram. Já uniram as maiores forças do mundo, exceto os Estados Unidos. Já se uniram para destruir Israel. Rússia, China, Irã, todos aqueles países árabes. E não conseguiram. E não conseguem. Porque é a nação de Deus. Queira ou não, é a nação de Deus. E não consegue. E já sempre foi. Naquela época, Israel também era odiado. Muito odiado. Lá tinha os Sambalate, Tobias, os governadores daquela época. Tanto é que Neemias, quando ele falou com o rei, do motivo da sua tristeza, ele pediu ao rei que liberasse ele para ir. Mas ele pediu ao rei também que o rei desse carta, mostrando que ele estava sendo enviado pelo rei e que ele tinha liberdade de passar e não ser impedido. Por quê? Porque o povo odiava Israel e não queriam que fossem reconstruídos os muros de Jerusalém, e não queriam que Israel se levantasse novamente. E o rei concedeu tudo isso a ele, porque isso vinha de Deus. Vinha de Deus. E o zelo de Neemias pela casa de Deus. Então ele orou, falando sobre os inimigos. Depois, na hora de construir, de começar a mexer na obra, Neemias 4, versículos de 7 a 9, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para vir atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então, nem trabalhar em paz eles podiam. Nem ter a graça de poder trabalhar sossegado, fazer a obra sossegado, eles não podiam, tinha que pôr guarda. Eles tinham que ter ali, porque os inimigos constantemente estavam tentando destruir e não deixar eles terminar a obra. Irmão, trazendo isso para nós temos inimigos o tempo todo olhando para nós, irmãos. Nós temos que estar em guarda o tempo todo, orando e vigiando. Orando e vigiando. Porque a palavra de Deus nos diz que o inimigo, ele ruge como leão. Ele não é leão. Ele ruge como leão. Ele é um imitador. Ele não é leão. Mas ele ruge como? Para quê? Para confundir você. Você pensa que é o leão. E você teme. Por isso que ele faz como o leão. Rugindo ao nosso derredor. Não ao nosso redor. Derredor. Por quê? Porque ele não está tão próximo. Ao derredor está para lá. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor.
Entre ele e eu, tem os anjos de Deus. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E o inimigo ruge como leão procurando a quem possa tragar. Ele quer nos confundir. Ele quer confundir você. Então o rugido dele que está lá longe, você ouve ao leão, você já fica com medo. Porque ele ruge como? Mas ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é Jesus. Esse é o leão da tribo de Judá. Jesus. Esse está conosco. Então os inimigos não queriam de maneira nenhuma que aquele muro fosse levantado. E quando nós falamos em muro, irmãos, e trazemos isso para a nossa vida, trazemos isso para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, para a nossa vida emocional, sentimental. Como que está esse muro que nós construímos em nós mesmos? Irmãos, por que há tanto desentendimento entre o povo de Deus? Por que há tanta briga, tanto inveja? Por causa os muros estão rompidos. Os muros que estão sendo construídos da nossa vida, às vezes está deteriorado por falta de oração, de consagração, por falta de... Porque se falta a união, se falta a oração, irmão, se falta a consagração, o resto vem tudo junto, irmãos. A desunião, as queixas, inveja, dissensão, brigas, tudo vem. Por quê? Porque muitas vezes nós sempre olhamos, não, ele está errado, é ele que me fez isso, foi ele que me fez aquilo. Nunca é eu. Nunca é eu. Quando é eu olho para mim e vejo eu, aí eu falo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Aí o outro vai estar certo. Até conta uma história, vocês já devem saber dessa história, que um casal mudou para um casal recém-casado, mudou para um apartamento, mudou para uma casa, e todo dia a mulher do cara levantava e olhava e criticava a vizinha. Olha, está pondo a roupa no varal, a roupa está tudo suja, ó. A mulher não sabe lavar a roupa direito. E fazendo sempre crítica da vizinha. Um dia, o marido levantou mais cedo, foi lá, lavou o vidro, limpou a vidraça, deixou a vidraça bonitinha. A mulher levantou, olhou e falou, nossa, as roupas delas hoje, que ela pôs no varal, está limpinha. Vocês entenderam a história? Às vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes nós estamos assim, olha o defeito dele, olha como ele, olha ela, olha não sei o que, olha isso aqui. E a gente não olha para a gente. É a nossa vidraça que está suja. A gente não limpa a vidraça. Do nosso eu, do nosso ego. Nós precisamos. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, começa a ver dentro de nós, aí a gente muda. E a gente sempre quer que o outro muda, né? Olha, meu marido é assim, minha mulher é assim, meu filho é assim, meu vizinho é assim, meu irmão é assim. Quer dizer, eu sou perfeito. Todo mundo tem defeito, eu sou perfeito. E às vezes o defeito está na gente. Quantos aconselhamentos eu já demos, eu e a Elza, com pessoas. Uma vez chegou um dirigente do ciclo de oração, chegou na minha casa, assim, de repente, sem mais, sem menos, chegou, vou largar meu marido. Como assim? Não dá mais viver com ele. Aí a gente aconselhou, explicou, tá. Estão juntos até hoje. Porque é sempre o outro, irmão, nunca é a gente. Nunca é nós, sempre é o outro. Eu sou perfeito, os outros é que têm defeito. Mas quando eu olhar, não, eu sou cheio de defeitos, eu não vejo os defeitos dos outros.
Nós temos que ver isso. Graças a Deus, irmão, hoje nós tivemos um dia maravilhoso, porque estamos todos na comunhão. Não foi, como já disse no início, não foi comida, não foi lugar, não foi nada. Foi a comunhão. A comunhão é que faz isso. É a união. E isso nós temos que preservar de unhas e dentes, irmãos. Olha, aquilo que eu disse lá hoje, no começo. Família sempre vai ter alguma coisinha. Mas isso não pode, porque eu briguei muito com meu irmão quando eu era criança. Mas eu não saí de casa, nem ele saiu de casa também. Nós ficamos juntos em casa até ficarmos homens. Mas aí, na igreja é quando acontece qualquer coisinha, já não vou mais naquela igreja, já sai de casa, quer sair de casa. Né? Qualquer coisa, não, vou embora, não vou ficar nessa igreja não, sai de casa. Os irmãos brigam mesmo, de vez em quando, mas logo se entende, se acertam. O pai vai lá. Meu pai, às vezes, fala assim, ó, vou tirar a roupa de vocês dois, mas vocês dois pelados, um de costa para o outro, vocês vão ficar o dia todo amarrados pelados, vocês continuar brigando. Nunca fez, né? Mas ameaçava. Aí a gente ficava quietinho, né? Caladinho, ficava de boa. É assim, mano. Acontece isso. Então, quando qualquer coisa, chama o pastor, né? O pai, né? O pastor é pai. E ele vai fazer isso. Ah, é? Vocês querem fazer isso com vocês? Então, é isso, irmão. A obra precisa crescer, a obra precisa desenvolver, a obra pode parar. Nós começamos essa igreja, começamos pouquinho, já tem um número maior do que o nosso começo, mas ainda é pouco, irmãos. Precisa crescer. Você precisa ser um profeta de Deus. Você precisa ser um evangelista, um missionário, uma missionária. Aonde você estiver, não importa onde, fale a tempo e fora de tempo. Fale do amor de Deus. Fale com sabedoria, com graça, com amor. Não fale criticando, não fale dizendo que as pessoas já vão para o inferno, essas coisas. Mostre o amor, mas mostre através dos seus atos, das suas palavras e dos seus atos. Outro dia eu disse aqui, né? Pregue a palavra, se for possível, se for preciso, fale. É assim que a gente ganha alma para Jesus. E é assim que a igreja enche. O pastor é ovelha também, o pastor gera ovelha também. Mas quem gera ovelha é ovelha. É a ovelha que gera ovelha. Como o pastor é ovelha, ele também gera ovelha. Então, irmãos, fica essa mensagem aqui para o nosso coração. Por esse dia tão lindo, maravilhoso, que Deus nos deu. Um dia de agradecimento. Hoje foi um dia para nós de ação de graças. Um dia de ação de graças por tudo que recebemos de Deus neste ano. E um propósito, irmãos. Eu fico com vocês mais essa semana, depois eu vou viajar, não vou passar o Natal aqui nem Ano Novo. Então já vou deixar a minha mensagem de Ano Novo para vocês, de Natal também, né? Desejando Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo. E façam projetos para 2024, irmãos. Se preciso, irmão, se achar bom, escreve. Faz projetos. Coloque diante de Deus seus projetos, seus sonhos, seus desejos. Faça uma carta para Deus. Escreve seus sonhos para 2024. Pense no 2023. O que você quis realizar e não realizou? Mas 2024 você pede isso para Deus. Mas pede com vontade mesmo, irmão. Não aquela coisa que às vezes a gente ora, fala um monte de coisa para Deus, mas nada daquilo a gente nem quer. A gente só fala para passar o tempo, porque a gente está muito tempo de joelho. Não, mas de alma mesmo. Aquilo que você deseja, seus sonhos, seus projetos de vida. Nós precisamos de foco, irmãos. Sabe por que nós não atingimos degraus mais altos às vezes? Porque às vezes a gente não tem foco. Hoje a gente quer muito uma coisa, amanhã a gente já não quer mais. Nossa, eu queria tanto aquilo hoje.
Amanhã, não quero mais esse negócio não. Não tem foco. Não tem foco. Aí fica tudo, vai passando os anos, vai ficando velho, daqui a pouco a gente morre e não fez nada. Não realizou nada na vida. A gente viveu sem foco a vida toda. Então nós precisamos ter foco. Mas com sinceridade, aquilo que você quer, se você quiser, faça, escreva. Escreva, guarde com você. Quando for orar, pega aquilo lá. Fala, Senhor, está aqui, ó. Eu quero, Senhor, para 2024. Espere em Deus. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dele. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. No tempo dele, ele vai fazer rio no deserto. No tempo dele, ele vai abrir estrada no deserto. No tempo dele. E o tempo dele é o melhor tempo, irmãos. Não é o nosso tempo que é melhor. A gente quer as coisas para ontem. E às vezes não é o tempo. Se Deus der, você estraga. Mas quando Ele dá no tempo dele, Ele dá e você aproveita. Então faça isso. Faça um projeto para 2024. Senhor, 2024 eu quero, com a tua ajuda eu quero, mas dentro, irmãos, de uma realidade. Dentro de uma realidade. A gente precisa também ter sabedoria, ter foco. Mas eu não vou pedir para Deus, Senhor, 2024 eu quero um iate. O que eu vou fazer com um iate? Né? Não sei nem pilotar. Não, 2024, Senhor, eu quero um helicóptero. O que eu vou fazer com um helicóptero? Para que serve isso? O que eu vou... Não, dentro da sua realidade, irmão. Peça a Deus. Ele tem para dar, Ele é dono de tudo. Mas peça dentro da sua realidade os seus objetivos que você deseja. Se preciso, faça, escreva para você não esquecer. Porque nós somos muito esquecidos, né? Não esquecer se aquilo realmente é o que você quer. Amém, queridos? Aleluia. Deus abençoe os irmãos e guarde essa palavra no seu coração. A obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus, somos nós os responsáveis. Todos nós, cada irmão aqui, cada membro dessa igreja é responsável por tudo. Por tudo. A igreja, ela é de Jesus. Esse prédio é de Jesus. Tudo é de Jesus. Nós não temos nada aqui. Nós somos mordomos, nós cuidamos. Mordomo, ele cuida. José foi um mordomo de Potifar. Ele cuidava de tudo de Potifar. Mas ele não era dono de nada. Nós também somos como José. Deus nos dá coisas aqui para cuidar. A gente cuida de carro, de casa, de um monte de coisa aqui. Conforme a capacidade de cada um. Deus dá aquilo que ele tem capacidade para cuidar. Se ele for um mau mordomo, ele joga tudo fora. Deus tira ele, coloca outro mordomo no lugar dele. Se ele for um bom mordomo, Deus deixa ele cuidando. Mas nós não temos nada aqui, irmão. Ninguém tem nada aqui nessa terra. Nós somos mordomos de algumas coisas aqui. Então vamos fazer tudo com muito amor. Mas vamos zelar pelas coisas de Deus, principalmente as coisas de Deus. Dê prioridade nas coisas de Deus e Deus vai priorizar as suas coisas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. E aí, tudo vai bem na sua vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então? Vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por mais este culto abençoado, pelas palavras que nós ouvimos aqui, palavras maravilhosas. É interessante quando o irmão leu sobre o cego lá de Jericó, e eles mandaram ele se calar. No meu pensamento, na mesma hora que o irmão estava falando, veio na minha mente. Às vezes, o clamor do necessitado nos irrita, né? O clamor do necessitado, às vezes, irrita as pessoas
que não tem Deus. Mas o cristão não deve se irritar com o clamor do necessitado. Ele deve tentar ajudá-lo e não mandar ele se calar, como aquelas pessoas fizeram. Aquela era a oportunidade da vida dele. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, tão glorioso que o Senhor nos deu. E por essa família que o Senhor também nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe para cá. E deu essa família para a gente estar unido, no mesmo Espírito, na mesma fé, na mesma comunhão. Obrigado, Senhor. Os teus caminhos, Senhor, são mais altos que os nossos caminhos. Os teus pensamentos são mais altos que os nossos. Eu nunca pensava, Senhor, estar num lugar desse com essa família, mas o Senhor é dono de tudo, é Senhor de tudo. E o Senhor, quando nos coloca onde o Senhor quiser, e a tua vontade sempre é boa, agradável. E em Ti, Senhor, nós somos felizes, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor não nos deixa faltar nada. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos leva a verdes pastos. É o Senhor que nos conduz a águas tranquilas. É o Senhor que faz nosso cálice transbordar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Por cada chamada que o Senhor fez e trouxe essas ovelhas para o Teu aprisco. Eu oro, Senhor, por esta casa. Eu oro por esses obreiros que estão aqui, Senhor. Pela vida do Dervani, da sua família. Pela vida do Bruno, da sua família. Esses homens que o Senhor chamou para continuar essa obra, Pai. Que eles sejam instrumentos do Senhor para que esta obra cresça, desenvolva. E muitas almas ainda cheguem a esse aprisco. Obrigado, Senhor, por este altar de sacrifício que o Senhor levantou neste lugar. Tudo é Teu, Senhor. Obrigado pela minha filha que está aqui comigo, pela minha esposa, pela vida do irmão Leonel, do Hudson, da sua família, pela vida da Samine, da irmã Benedita, do irmão Antônio. Oh, Pai Santo, essas ovelhas, Senhor, que o Senhor chamou para esse aprisco, que eles sejam fortes, que eles sejam vitoriosos e que eles gerem outras ovelhas, Pai, para que esta casa se encha. Obrigado, Senhor, por nos amar. Eu reconheço, Senhor, todas as minhas falhas e fraquezas e quanto errei, Pai, mas eu reconheço que a Tua misericórdia é a causa de eu ainda estar aqui. Obrigado, Senhor. Pai querido e santo, nós Te adoramos, louvamos, glorificamos, exaltamos, porque o Senhor é Deus e o Senhor é Pai e nos ama como filhos. Por isso, Senhor, eu oro, Pai. Eu oro pelos nossos pastores, pelo pastor João, pastor Francisco, são os líderes desse ministério. Eu oro pela vida deles, por suas famílias. Eu oro por todas as igrejas pertencentes ao ministério, pelo Mateus, ali no Jardim do Vale, irmão Benedito, Senhor, ali na Vista Alegre. Eu oro pela igreja de Roseira, pela igreja de Moreira César, do Putim, todas as igrejas. Eu oro, Senhor amado, pedindo que o Senhor, Pai, continue no meio desta igreja, continue abençoando, dando crescimento nesta igreja, usando, Senhor, estes servos e servas do Senhor. Eu oro pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Pai Santo, tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu, Pai, e tudo para a Tua glória, para a honra e louvor do Teu nome. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os trabalhos continuam. Amanhã tem oração das 8 às 9. Quarta-feira tem o culto de ensino da palavra de Deus. O que mais? Sexta-feira tem o ensaio dos jovens. Sábado tem alguma coisa? Não? E domingo o culto aqui.
E a partir o irmão Domingo, o irmão Edervani e o irmão Bruno vão estar aqui na igreja a partir de domingo. Eles vão estar na direção aqui do trabalho novamente. Amém? Oi? Domingo é 24, é véspera de Natal. Aí o Dervani vai ver como é que vai fazer. Tá? Se vai ter culto normal, aí... Amém? Então, domingo vai ter culto, sim, irmãos. Vai ser um culto de ação de graça, né? Um culto de adoração a Deus, em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de nós, desde hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Jesus é a nossa luz, é a força que nos conduz. Jesus é a nossa luz, é a força que nos conduz. Amém. Terminado, em nome de Jesus. Há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz.